Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pastor Laerte Sena. Esse canal é um canal de conteúdo cristão. De já eu convido a você que não é inscrito, você que assiste o nosso canal, nossos vídeos e não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e compartilhe também os nossos vídeos e deixe o seu like. Nós estamos estudando as lições bíblicas da CPAD. Estamos dando continuidade a esses estudos que estamos falando sobre a Santíssima Trindade. E hoje nós iremos falar sobre a lição de número 5, né, da nossa revista, a lição de número 5 do dia 1º de fevereiro de 2026. É o primeiro trimestre desse ano de 2026 e nós já estamos na lição de número 5. Então eu convido você a dar continuidade nesses estudos que estão sendo uma bênção para as nossas vidas. E o tema da nossa lição, da lição de hoje é o Deus Filho. Nós vamos trabalhar em cima deste tema, o Deus Filho. E o textuário já nos diz assim: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Está em Mateus capítulo 17, versículo 5, parte B. A verdade prática nos diz assim: Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e o único mediador entre Deus e os homens. Esta foi a verdade prática. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, versículo 31, versículo 32, 34 e 35. E também no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 17, versículo 1 até o versículo de número 8. Queridos, iremos falar também sobre os objetivos da lição. Os objetivos da lição são, primeiro, explicar a concepção virginal e a deidade absoluta de Jesus. Segundo, mostrar a centralidade de Cristo como cumprimento da lei e dos profetas. Terceiro, enfatizar a exclusividade de Cristo como o único mediador e salvador. Esses são os 3 objetivos da nossa lição de hoje. E a palavra-chave é Cristo. A palavra-chave da nossa lição de hoje é Cristo. Queridos, antes de nós começarmos aqui no estudo da nossa lição, quero dizer a todos vocês que me assistem que é apenas um subsídio da lição, que é para lhe ajudar, auxiliar aí na sua classe quando você der a sua aula, né? Nós não vamos estar lendo especificamente a lição, mas vamos estar trabalhando os temas da nossa lição, os tópicos e os subtópicos da lição. Nós vamos estar trabalhando de uma forma bem esclarecida para lhe auxiliar aí na sua classe. Deus abençoe. Queridos, vamos começar aqui com o primeiro ponto, que nós vamos falar sobre a divindade do Filho. E o primeiro tópico é a concepção virginal de Jesus. Nós vamos trabalhar esse subtópico aqui sobre a concepção virginal de Jesus, que significa que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo sem participação do homem. É o significado da concepção virginal de Cristo, é que Jesus, né, Jesus ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo sem participação humana. Não precisou do homem para ter essa concepção. E nós temos aqui um versículo base sobre isso, né? Está lá no livro de Lucas, capítulo de número 1, Lucas 1, versículo de número 35. Veja só o que a Bíblia nos fala sobre isso. Lucas 1,
versículo de número 35. Vamos lá. A Bíblia diz assim: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui, a concepção virginal de Cristo, ela é confirmada no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, versículo 25, ao qual nós acabamos de ler. Veja que o anjo chega até Maria e anuncia que o que está dentro do ventre dela foi concebido pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. E ela será coberta pela sombra do Altíssimo. Isso significa a presença de Deus. E o que está gerando nela será chamado Filho de Deus. Então é uma confirmação nos Evangelhos que Jesus, a concepção virginal de Cristo é verdadeira. Glória a Deus. E podemos ver esta confirmação também no Velho Testamento, pelo profeta Isaías. Vamos lá para a Bíblia. Eu quero convidar a você a pegar a sua Bíblia, que hoje nós vamos usar bastante a Bíblia, a Bíblia para explicarmos aí os tópicos e subtópicos da nossa lição. Então, pega a sua Bíblia, vamos lá para o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 7, capítulo 7 de Isaías, versículo de número 14. Veja só o que a Bíblia diz sobre isso. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Veja só que o profeta Isaías, ele está também confirmando o nascimento, a concepção virginal de Cristo no Velho Testamento. Vimos aí a confirmação no Novo e agora vemos agora no Velho Testamento com o profeta Isaías falando deste sinal, que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e este será chamado Emanuel. Então aí a confirmação no Velho Testamento sobre o nascimento, ou seja, a concepção virginal de Jesus, confirmado pelos profetas. E também nós confirmamos isso lá no Mateus capítulo 1, no versículo de número 18 a 25, quando o anjo aparece a José e também ele recebe a revelação do anjo, da pessoa de Jesus que viria ao mundo ali, que o que estava no ventre de Maria era Jesus Cristo, Filho de Deus. Esta também é uma confirmação virginal da concepção virginal de Jesus. Pois bem, trabalhando o próximo tópico, nós vamos ver aqui sobre a deidade absoluta do Filho. A deidade absoluta do Filho, que Jesus é Deus. Isso significa que Jesus é verdadeiramente Deus. Isso quer dizer que é a mesma essência. Jesus tem a mesma essência de Deus. O Filho tem a mesma essência do Pai. Nós podemos ver isso no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este Verbo está falando de Jesus. Jesus é o Verbo de Deus. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, é uma prova cabal da deidade de Jesus, que Jesus é Deus. E também nós vamos ver isso no livro do profeta Isaías. Vamos lá, o profeta Isaías. Quando se trata de Jesus, nós podemos as profecias messiânicas vindo aí deste grande profeta, desse profeta de Deus Isaías, no capítulo 9, veja só o que ele testifica, versículo de número 6, olha só, ele diz assim: porque um menino nos nasceu,
Um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Veja só, né, o que o profeta está falando sobre a deidade de Jesus, da deidade do Filho. Primeiro nós vemos ali no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João no capítulo 1, quando ele fala acerca do Verbo, e agora nós estamos vendo o profeta Isaías no capítulo 9, versículo de número 6, quando ele fala sobre este sinal, né, da Virgem. Ela conceberá e dará à luz a um filho, né, ele será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Conselheiro e Príncipe da paz. Glória a Deus. E agora, trabalhando o terceiro tópico do primeiro ponto, nós vamos falar sobre os atributos divinos de Jesus. Por ele, Jesus é Deus e Deus tem os seus atributos e Jesus tem os mesmos atributos de Deus. O primeiro atributo que nós vamos trabalhar aqui para explicar a você é a eternidade de Jesus. A eternidade de Jesus. Nós vamos ver isso também na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 8. Vamos lá? Capítulo de número 8, versículo de número 58. Veja só o que diz aqui a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Veja só, João está testificando aqui a deidade de Jesus, ou seja, a eternidade de Jesus, em cima do tópico que nós estamos trabalhando, que é sobre os atributos divinos do Filho, os atributos divinos de Jesus. Então, o primeiro atributo, que Jesus é Deus, é que ele é eterno. Veja só que ele está testificando dizendo que antes que Abraão existisse, eu sou. E esta palavra eu sou é interessante a gente entender ela, que é a mesma palavra que ela é usada lá no livro de Êxodo, quando Moisés está ali subindo ao monte, ele tem um encontro com Deus na sarça ardente, né? A sarça que pega fogo e não se consome. E ali ele tem um diálogo com Deus e Deus diz para ele, eu sou o que sou. Ou seja, é a mesma palavra que é usada aqui, né, no Evangelho de Jesus, escrito por João no capítulo 8, versículo 58, quando ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Então é a mesma palavra que Deus usa lá no encontro. Quando Moisés tem um encontro na sarça ardente, eu sou o que sou, falando da eternidade de Deus. É a mesma palavra que é usada quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Eu sou o pão. É a mesma palavra que é usada quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então isso, quando Jesus, todas as vezes que Jesus usou a palavra eu sou, ele está falando da eternidade dele, do seu atributo da eternidade. Assim como Deus Pai é eterno, o Deus Filho Jesus também é eterno. Glória a Deus. Vamos trabalhar também mais um atributo de Jesus, provando que ele é Deus, é sobre a sua onisciência, né? Ou seja, onisciência. E nós vamos ver isso no Evangelho de Jesus segundo escreveu João no capítulo 2. Vamos lá? Capítulo 2 de João, versículo de número 24 e 25. Veja só o que ele diz aqui. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Isso significa sobre a onisciência de Jesus, que ele sabe todas as coisas. Jesus conhece, assim como Deus conhece, a onisciência de Deus, ele conhece tudo. Antes que fosse acontecer, Deus
já conhece. Antes do que vai acontecer, Deus já conhece. Antes mesmo que saia uma palavra da sua boca, Deus já conhece. Antes de você pensar, Deus já sabe o seu pensamento. Assim também é Cristo. Veja só que o texto diz, vamos ler de novo, versículo 25, do capítulo 2 de João. Diz assim: não necessita de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então, Jesus sabe o que tem em nós. Então, isso testifica também um dos atributos divinos que Jesus tem, que é a onisciência. Segundo, que nós vamos trabalhar aqui é sobre a onipotência de Jesus. Nós vamos ver no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, veja só o que a Bíblia diz aqui, no capítulo 28, versículo de número 18. Veja, versículo 18. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, um dos atributos da onipotência de Deus, Jesus também, como Deus, ele também é onipotente. Veja só o que ele diz, né? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, Jesus é onipotente. E vamos trabalhar aqui mais um atributo de Jesus sobre a imutabilidade. Assim como Deus Pai é imutável, Jesus também é imutável. Né? Nós vamos ver isso lá no livro de Hebreus, capítulo de número 13. Né? Hebreus, capítulo 13, versículo de número 8. Veja só o que a Bíblia diz. 13, versículo de número 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Então esse é mais um atributo que fala sobre da imutabilidade. Jesus não muda, ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Assim como é Deus, Deus não muda, ele é imutável. Jesus também, como um dos atributos divinos de Deus, que ele é Deus, Jesus também é imutável. Glória a Deus. Agora nós vamos para o segundo ponto da nossa lição. E eu preciso da sua atenção, porque esse segundo ponto também é muito interessante, que fala sobre a centralidade do Deus Filho. E o primeiro tópico fala assim sobre a glória sobrenatural de Jesus. A glória sobrenatural de Jesus. Trabalhando esse tópico, nós vamos aqui entender, né, sobre a manifestação visível. Falando da glória sobrenatural de Jesus, nós vamos entender sobre a manifestação que Jesus é, a manifestação visível e invisível da sua natureza divina. E essa glória, falando da glória sobrenatural de Jesus, né, nós vamos ver que essa glória é antes da sua encarnação. Né? Essa glória de Jesus, ela é antes da encarnação. Logo nós estamos trabalhando sobre a leitura bíblica em classe, que fala sobre a transfiguração de Jesus ali. Né? Uma das partes que o comentarista usa aqui para elaborar, usou para elaborar, é a lição de hoje. E agora nós estamos tratando no segundo ponto sobre a glória sobrenatural de Jesus. Né? E essa glória é a manifestação visível e invisível da sua natureza divina, provando que Jesus é divino. E essa glória, ela é antes da encarnação. Vamos usar mais um pouco a Bíblia. Hoje, como eu disse, nós vamos usar bastante a Bíblia. Vamos lá no Evangelho de João, no capítulo de número 17 de João. Capítulo 17. Capítulo 17, versículo de número 5. Veja o que a Bíblia diz aqui. João 17, versículo de número 5 diz assim: a glória, ou seja, agora, glorifica-me tu, ó Pai. Presta bem atenção no texto. Agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse.
Então a glória, essa glória de Jesus, ela é antes da sua encarnação. Antes da sua encarnação. Ou seja, é antes que Jesus nascesse, antes que ele fosse gerado, ou seja, concebido ali pela Virgem, Jesus já tinha essa glória. Veja que o texto é bem claro em dizer: agora, Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha diante de ti antes que o mundo existisse. Antes do mundo existir, Jesus já tinha essa glória. Glória a Deus, isso é maravilhoso. E nós vamos ver também no Evangelho de João, capítulo 1 de João, versículo de número 14, falando sobre a glória de Jesus. Veja só, o que diz o texto sagrado? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, é a glória sobrenatural de Jesus. Primeiro nós entendemos que ela é antes da sua encarnação, porque ela é antes que o mundo existisse. E agora nós vemos aqui a glorificação, a glória de Cristo na sua encarnação, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, uma glória do unigênito do Pai. Glória a Deus por isso. Pois bem, essa glória também ela é manifestada através dos milagres. A glória de Deus é manifestada na glória do Filho, a glória do Filho é manifestada através dos milagres que Jesus fez. Veja só, ainda no versículo, no Evangelho de João, capítulo 2, agora vamos sair do primeiro e vamos para o capítulo 2, versículo de número 11. Veja só, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Veja só, no primeiro milagre ali de Jesus, quando ele transformou a água em vinho ali naquele casamento em Caná da Galileia, o texto sagrado testificando que todos ali viram a glória de Jesus através de que? Do milagre, e os discípulos creram nele. Então, trabalhando a glória sobrenatural de Jesus, nós entendemos aí isso que nós explicamos. Agora vamos para o segundo tópico, do segundo ponto, que fala sobre o testemunho da lei e dos profetas. O testemunho da lei e dos profetas. Isso aponta para a unidade das Escrituras. Isso aponta para a unidade das Escrituras, quando trabalhando esse texto aqui, ou seja, sobre o testemunho da lei e dos profetas. O que são? O que é a lei? A lei, ela significa a lei aqui, ela significa os 5 primeiros livros de Moisés, também conhecido como o Pentateuco, né? Então a lei aqui significa os 5 livros do profeta Moisés, conhecido também como o Pentateuco. E os profetas significa aqui também que os livros proféticos, que vai de Josué, né, até Malaquias, incluindo também os profetas maiores, profetas menores. Nós temos um texto básico, né, para isso, em João capítulo 5, vamos lá, Evangelho de João, capítulo de número 5. João capítulo 5, versículo de número 39. João 5 e 39, diz assim a palavra do Senhor. Veja só. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Vejam só. Jesus está dizendo que a Bíblia, as Escrituras, o livro dos profetas tinham que ser examinados, porque elas testificavam dele. Ou seja, isso significa
que Jesus, ele é a sua manifestação, ela está na lei, identificada na lei e também nos profetas. Isso foi por isso que nós vemos isso lá em Deuteronômio, quando Moisés fala sobre o profeta que haveria de vir, né, ao mundo, um grande profeta que vinha ao mundo. Então, isso quer dizer que a lei testifica de Jesus e também os profetas testificam de Jesus, que ele mesmo diz: cuidai em examinar isto, as escrituras, porque elas testificam de mim. Pois bem, essa é a explicação, né, do testemunho da lei e dos profetas. Trabalhando agora o terceiro tópico, do segundo ponto é a aprovação divina do Pai. A aprovação divina do Pai. Vendo isso, isso significa que essa aprovação é confirmada na voz de Deus. Veja ali que está falando sobre o relato da transfiguração, quando a voz surge ali naquele momento das nuvens, dizendo: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. É a mesma voz que ecoa quando Jesus é batizado ali nas águas do Rio Jordão pelo João Batista, né? Quando a mesma voz diz assim: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E esta voz, ela é uma voz de aprovação, também uma voz de confirmação e também uma voz de testemunho. Então, Deus está aprovando, Deus está confirmando e Deus está testificando ali, né, da pessoa divina do Pai, ou seja, de Jesus, da pessoa divina de Jesus. É a aprovação de Deus. Pois bem, vamos agora para o terceiro ponto da nossa lição. Terceiro ponto da nossa lição, que nós vamos trabalhar sobre o tema a missão redentora do Deus Filho. E o primeiro tópico é o Filho como revelação suprema. O Filho como revelação suprema. E, trabalhando isso, nós vamos entender. Jesus é a revelação máxima e definitiva de Deus. Ou seja, Jesus é o Filho como revelação suprema. E o Filho é Jesus. Jesus é a revelação máxima e definitiva de Deus. Nós vamos ver isso, né, em João, no Evangelho de João. Pegue sua Bíblia, Evangelho de João, no capítulo de número 14, né? Capítulo 14, versículo de número 9. Veja só o que a Bíblia diz. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ou seja, Jesus está respondendo uma pergunta de Filipe. Então Jesus está testificando aqui, né, como filho, né, a revelação de Deus. Ele disse: olha, aquele que vê a mim, vê o Pai. Então Jesus está dizendo: eu sou Deus, Filipe. Você quer ver Deus? Você quer ver o Pai? É eu sou a revelação do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E nós vemos também o escritor aos Hebreus também testifica, né, sobre a revelação, Jesus ser a revelação de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim, ó: e havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Glória a Deus. Ou seja, o escritor aos Hebreus está dizendo que Jesus é a revelação suprema do Pai, né? Que antigamente falou pelos profetas, agora ele fala através do Filho. Pois bem, agora vamos trabalhar o segundo tópico sobre a exclusividade de Cristo na redenção. A
a exclusividade de Cristo na redenção. Significa que Jesus é o único meio estabelecido por Deus para a salvação da humanidade. A exclusividade de Cristo na redenção significa, vou repetir, que Jesus é o único meio estabelecido por Deus para a salvação da humanidade. Nós podemos ver isso em João capítulo 14, versículo 6, diz assim, onde Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aí esse versículo prova a exclusividade de Cristo na redenção. Só Jesus pode salvar a humanidade. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus está testificando que o caminho para chegar até Deus, para ser salvo, somente por Ele. E também nós vamos ver isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Veja só, é lindo esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Capítulo 4, versículo de número 12. Veja o que o texto sagrado diz. Ó. Olha só, como é lindo esse texto. Versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, esse versículo prova também a exclusividade de Cristo na redenção. Em nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual nós devemos ser salvos. Glória a Deus. Então, a salvação só pode vir por meio exclusivamente de Jesus. E também, primeira epístola de Paulo aos Timóteo, vamos lá, quero convidar você lá para nós testificarmos também sobre, a respeito, sobre a exclusividade de Cristo. Trabalhamos aqui o livro de Timóteo, ou seja, 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 5. Veja o que o texto diz. Timóteo 2 e 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então aqui cai por terra todo outro meio de salvação para o homem. Não existe. Meu amigo, você que procura salvação em outros lugares, se não for em Cristo, você está perdido. A salvação só é por meio de Jesus. É exclusivo de Jesus. Somente Ele é o mediador entre Deus e os homens. Glória a Deus por isso. E para nós encerrarmos aqui, trabalhamos agora o terceiro tópico do terceiro ponto, dizendo sobre o aprendizado pela experiência. Nós vamos ver aqui sobre a visão dos discípulos ali, sobre a transfiguração de Jesus, a visão da glória de Cristo. Trouxe para os discípulos um fortalecimento na sua caminhada de fé. Ou seja, a visão que eles viram fortaleceram eles na sua caminhada de fé. A experiência que eles tiveram ali, foi um aprendizado para o que eles iriam ver futuramente de Cristo sobre o seu sacrifício e também quando Jesus fosse levado ao céu e eles continuasse aqui pregando o evangelho e vinsse as perseguições. Então, aquela visão dos discípulos serviu para eles aprenderem, a eles fortalecerem a fé de todos eles. Pois bem, queridos, chegamos ao final deste comentário. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Oro e louvo a Deus pela vida de todos vocês que são inscritos aqui no nosso canal. E, de novo, se inscreva, compartilhe, ative o sininho de notificação, deixe o seu joinha. Deus abençoe você e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus.